Tem uma pergunta que volta e meia todo mundo se faz: quem sou eu? Mas e se a resposta não estiver só dentro da gente, mas em todo lugar ao nosso redor? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nas forças sociais, muitas vezes invisíveis, que secretamente constroem a nossa identidade. Parece simples, né? Uma pergunta com só 3 palavras. Mas é só tentar responder pra valer que a gente percebe que o buraco é bem mais embaixo. A resposta é muito mais complexa do que parece. A primeira coisa que vem à mente pode ser um nome, uma profissão ou uma lista do que se gosta e não gosta. Mas a verdade é que a identidade é menos uma criação individual e muito mais um produto do mundo à nossa volta. Pensa bem, desde o momento em que nascemos, somos inseridos numa teia de relações que já começa a nos definir. Para entender isso, o primeiro passo é desconstruir uma ideia que é super comum hoje em dia, a de que somos seres totalmente independentes e autônomos. Olha que interessante, por boa parte da história, a identidade era inseparável da comunidade, da família, do clã. Essa noção de um eu separado, como identidade única e particular, é um produto da modernidade, das sociedades capitalistas, como apontou Karl Marx. Antes disso, a identidade era a tribo, a aldeia. A gente era parte de um todo. Ok, então vamos ver agora como é que a sociedade, essa força gigantesca e muitas vezes invisível, atua para construir quem a gente é. No coração da sociologia, existe uma grande tensão. De um lado, Emile Durkheim argumentava que a sociedade vem primeiro. Ponto. As regras, as leis, a tal da consciência coletiva, tudo isso já existe quando a gente chega e nos molda. Do outro lado, Max Weber defendia que não, o indivíduo vem primeiro. Para ele, a sociedade é o resultado das nossas ações, que somadas criam a estrutura social. O ponto do Durkheim é que a educação e a socialização são processos onde a sociedade nos ensina a ser. Essas regras são internalizadas de um jeito tão profundo que a pressão se torna invisível. Elas simplesmente passam a fazer parte de quem somos. Mas as sociedades não moldam apenas quem está dentro do grupo. Elas também traçam linhas muito claras para definir quem está de fora. E o principal mecanismo para isso é a cultura. A gente pode pensar nela como o sistema operacional no qual nascemos. A definição clássica do Edward Tyler captura bem isso. A cultura nos dá o roteiro de como perceber a realidade, definindo o que é certo, o que é errado, o que é normal. E uma consequência natural da cultura é o etnocentrismo. É aquela tendência quase automática de ver a nossa própria cultura como o padrão, o ponto de referência universal. Quando a gente encontra algo diferente, a reação inicial pode ser julgar como estranho, errado ou até absurdo. A alternativa para isso é o que chamamos de relativismo cultural. A ideia é suspender o julgamento para tentar entender o outro nos seus próprios termos. Não se trata de concordar com tudo, mas de compreender o contexto por trás de uma crença ou costume e ver a diferença como uma riqueza. Esse processo de criar e julgar diferenças leva direto à rotulação social. Segundo a teoria da rotulação, de Howard Becker, o desvio não está no ato em si, mas na reação da sociedade a ele. Ao rotular alguém, a sociedade cria uma identidade estigmatizada para essa pessoa, definindo-a como alguém de fora. E esses rótulos não são só palavras, né? Eles têm consequências brutais, muito tangíveis, criando sistemas inteiros de desigualdade. Esse número representa uma realidade trágica. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 75 são negras. Isso não é um dado aleatório. É o resultado direto de um sistema de classificação social que, historicamente, desvalorizou certas vidas. A chave para entender isso está no conceito de raça. Do jeito que é usado hoje, ele não tem uma base biológica sólida. Foi, na verdade, uma construção social, criada para justificar a dominação e a hierarquia, principalmente durante o período colonial, para marcar bem a diferença entre colonizadores e colonizados. A ciência mostra que a diferença genética entre um negro africano e um branco nórdico é de só 0,005% do genoma humano. É quase nada. Isso significa que a diferença visual que a sociedade transformou num sistema de desigualdade corresponde a uma fração minúscula do nosso código genético, o que reforça a ideia de que a raça é uma invenção social. Aqui também é importante distinguir raça de etnia. Enquanto a raça foca em características físicas que são percebidas, a etnia é bem mais ampla. Ela engloba fatores culturais compartilhados que formam a identidade de um grupo, como língua, religião e tradições. E essa mesma lógica se aplica ao gênero. A famosa frase de Simone de Beauvoir nos diz exatamente isso. Os papéis que a gente associa a ser mulher ou ser homem
Não são destinos biológicos, são papéis sociais que aprendemos e internalizamos através da socialização. É a sociedade que elabora o que significa ser feminino e masculino. Então, como a gente pode começar a enxergar essas forças invisíveis no nosso dia a dia? Bom, a antropologia nos oferece uma ferramenta poderosa para isso. O antropólogo Clifford Geertz nos deu o conceito de descrição densa. Funciona assim. A descrição superficial vê só o movimento físico, uma pálpebra se fechando, mas a descrição densa busca o significado por trás. É um tique nervoso ou é uma piscadela? E se for uma piscadela, qual é a mensagem? Essa interpretação depende totalmente de um código cultural compartilhado. E essa ideia vai ainda mais fundo. O sociólogo Marcel Mauss mostrou que até as técnicas do corpo, coisas que parecem supernaturais como nadar ou gesticular, são ensinadas e moldadas pela cultura. O corpo é o nosso primeiro instrumento e a cultura nos ensina como usá-lo. A identidade, no fim das contas, não é algo que a gente encontra pronto. É algo que é construído em nós e através de nós o tempo todo. E reconhecer isso é um poder. Se as regras do jogo social são compreendidas, fica mais fácil escolher como jogar. A questão final é: sabendo que somos, ao mesmo tempo, produtos e produtores da sociedade, qual será o próximo capítulo dessa história?